Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje iniciamos o nosso estudo do caderno 3. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3 e coloque no módulo 26, tá? Dentro do módulo 26, vocês vão estudar o processo da morfologia. Professor, por que o senhor trouxe uma pessoa falando e aí sai várias letras? Porque é justamente isso que a morfologia estuda. Olha só. Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas dessas classes de palavras aqui nós vamos ter uma ênfase no estudo, porque nós vamos adentrar no estudo do adjunto adnominal. Então nós precisaremos de conceitos aqui que fazem parte da classe de palavras, tá bom? Primeiro que aparece aqui é o substantivo. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares como Alemanha, Porto Alegre, nomeia sentimentos como raiva, amor, nomeia estados como alegria, tristeza, nomeia qualidades como honestidade, sinceridade e ações como corrida e pescaria. Então, o substantivo ele realmente vai dominar toda essa nomeação de atitudes, de lugares, de sentimentos, e a partir disso você vai criar aí toda a separação que o substantivo nos traz. Se é simples, se é composto, se é primitivo, se é derivado, se é coletivo, tudo isso vocês já estudaram em anos anteriores. Agora nós veremos o adjetivo, tá? E aí o que é o adjetivo? Muita gente confunde o adjetivo com artigo, muito cuidado. É a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se relaciona diretamente ao lado de um substantivo. Ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo: homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa, ou seja, fazendo a caracterização de pessoa, da moça e do homem. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade, bondade. Portanto, não é adjetivo, mas substantivo, tá? Pois admite o artigo a bondade. Vejam que é diferente, bondosa de bondade. Então é necessário ficarmos atentos a essas associações. Diante dos adjetivos, nós temos a locução adjetiva. Locução, reunião de palavras, tá? Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo. É a locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo. Por exemplo, aves da noite, aves noturnas. Paixão sem freio, paixão desenfreada. Observe, nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente com o mesmo significado. Exemplo, vi as alunas da quinta série, o muro de tijolos caiu, tá? Então, eu não consigo fazer um adjetivo só para da quinta série e de tijolos. Fica somente como locução adjetiva, tá bom? Então, é preciso se analisar se eu consigo fazer essa transposição entre locução adjetiva e adjetivo e entre adjetivo e locução adjetiva. Numeral. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidades aos seres
ou os situas em determinada sequência. Exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. 4, numeral, atributo numérico de ingresso. Eu quero café duplo e você, duplo é numeral, atributo numérico de café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira, eu, numeral, situa o ser, pessoa na sequência da fila. Então, cada numeral utilizado vai estar aí baseado dentro da classificação que ele tem, tá bom? O outro é o pronome, é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-o no espaço e no tempo, tá bom? Então, os pronomes podem ser substantivos ou adjetivos. Quando é que eu vou ter um pronome substantivo? São aquelas que retomam o lugar do substantivo. Ela era a mais animada da festa. No lugar de a menina, eu fiz a substituição. Essa substituição é um pronome substantivo, tá? Já os adjetivos são aqueles que acompanham o adjetivo, tá? Ou seja, minha bicicleta quebrou. Quando eu faço isso, são aqueles que acompanham o substantivo, estão acompanhando, não houve nenhuma troca, tá bom? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Dividem-se em retos, que exercem a função de sujeito, e os oblíquos, que exercem a função de complemento. Olha os retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exercem a função de sujeito, podem exercer a função de complemento, mas isso nós veremos em aulas posteriores, tá bom? Olha só o quadro de pronomes pessoais. Singular plural, as pessoas aqui do discurso, caso reto, todos eles. Átono sem preposição, me, ti, aí nós temos todos eles, dependendo aí da pessoa que você queira estabelecer, e nós temos os tônicos com preposição, tá bom? Então analisem toda essa tabela que nós vimos em aulas anteriores. Já os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às 3 pessoas do discurso. São eles: meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Emprego dos pronomes possessivos. O emprego dos possessivos de terceira pessoa, seu, suas, dá duplo sentido à frase, ou seja, pode causar uma ambiguidade. Para evitar isso, coloca-se à frente do substantivo dele, dela, deles, delas, dependendo do processo aí de contexto da frase. Ou troca-se o possessivo por esses elementos. Por exemplo, Joaquim contou-me que Sandra desaparecera com seus documentos. De quem eram os documentos? Não há como saber. Então a frase está ambígua. Para tirar a ambiguidade, coloca-se após o substantivo o elemento referente ao dono dos documentos, tá? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que situam os seres no tempo e no espaço em relação a pessoas do discurso. São os seguintes: este, esta, isto. São usados para o que está próximo da pessoa que fala e para o tempo presente. Este chapéu que estou usando é de couro, próximo à primeira pessoa. Este ano está sendo cheio de surpresas. Presente, tá? Então, observem aí toda a utilização. Pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, imprecisa, genérica, são eles. Nós temos o rol aqui, né? Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, mais, menos, demais, algum, alguns, algumas. E vocês podem dar a pausa para realizar a leitura dos restantes, tá bom? Então aqui nós temos todos os pronomes indefinidos. Analisem, verifiquem e vejam como é que ele é utilizado durante o contexto. E por último nós temos o artigo, é a palavra variável em gênero e número que precede um substantivo, determinando de modo preciso artigo definido ou vago, artigo indefinido. Os artigos classificam-se em definidos, ou a, os, as,
Artigos indefinidos. Uma, uns, umas. O garoto pediu dinheiro. Antecipadamente sabe-se quem é o garoto por causa do artigo ou. Um garoto pediu dinheiro. Refere-se a um garoto qualquer, de forma genérica, de forma geral. Eu não sei dizer quem é o garoto. Utilizou-se aqui artigo indefinido. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.